Oi, gente boa, é um prazer ter você aqui comigo. Quero ganhar tempo, portanto, quero que você preste atenção nesse GC aqui e lembra você sobre inscrever-se nesse canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva agora, toque no sininho e dê o seu like. Se não quiser dar o like agora, dê mais tarde, quando você estiver de fato todo likeado pela palavra de Deus e lacrado pela graça de Deus. Mas não esqueça que é essencial, a única linguagem que o algoritmo entende é essa, de você gostar, se inscrever, aí ele empurra a gente mais para frente nas visibilizações do canal por todas as outras pessoas. Nós estamos em Mateus 23 e ontem eu continuei falando, falei 2 dias sobre os diagnósticos de Jesus acerca da religião e dos líderes religiosos, dos dias dele, que não são diferentes dos dias religiosos de época nenhuma posterior, muito menos depois que se instituiu o cristianismo no 4º século. E nos nossos dias, com toda essa loucura de teologia do domínio, teologia da prosperidade, apostasia absoluta e total da fé, aonde ninguém que um dia tenha conhecido o significado da vida com Jesus, com o Evangelho, com as práticas humanas que o Evangelho nos propõe praticar, as pautas, as temáticas, as prioridades, os engajamentos, os compromissos de vida com o próximo, com a natureza, a criação como um todo, com tudo que Deus criou que é bom e com todos os instrumentos da graça de Deus, que não só são apenas aqueles instrumentos de iluminação pessoal do coração e aquinhoamento com dons espirituais, mas a graça de Deus que se derrama todo dia, tudo é graça de Deus. O universo é graça de Deus, os multiversos, todas as existências de todas as naturezas, tamanhos, dimensões ou energias, são graça de Deus. Tudo que existe é graça de Deus, porque não existia e foi soprada à existência, foi chamada à existência, foi tirada do nada absoluto para a existência, pelo Deus que não ocupa lugar, que não é verificável, que não é nomeável, que não é confinável, que não é estudável, que não é laboratoriável, que não pode ser objeto de nenhum tipo de constatação por essas logiquinhas humanas, muito infantis. Agora virou uma moda, dizendo o garoto com o maior QI do mundo diz que Deus existe. Ah, garoto, o homem mais sábio do mundo diz que Deus existe. A internet de vez em quando tem uns surtos de bobeira, como se Deus pudesse ser provado por QI. QI é coisa de lesma.
QI é bobagem do idiota inteligente. Deus habita dimensões onde nenhuma inteligência, nem de anjos, nem de criaturas celestiais e multidimensionais alcança, quanto mais o verme humano rastejando aqui pela terra na sua arrogância e pretensão e presunção. Eu acho tudo patético, mas tem gente que fica empolgada. Deus não cabe em nenhuma equação de nenhuma natureza, em nenhuma constatação científica, em nenhum QI, QE, QU. Então, a gente ontem viu o diagnóstico de Jesus às lideranças religiosas, que é um diagnóstico de Jesus a tudo que nos cerca hoje também. E aí o verso 37 de Mateus 23 diz que após ele dizer isso, naquele dia conturbadíssimo de perguntas cretinas e de respostas divinas de Jesus, após esse diagnóstico feito por ele aos fariseus, seus escribas, saduceus, lideranças de Israel e quem mais quisesse vestir a carapuça, ele diz no verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, matou todos eles, e apedrejas os que te foram enviados. Bastava chegar com uma mensagem original, genuína, sincera e verdadeira de Deus, que eram apedrejados, no mínimo. Aí Jesus diz, quantas vezes quis eu reunir teus filhos? E aqui explicitamente ele fala do Cristo pré-Jesus, porque o Cristo é eterno. Jesus é que nasceu há 2000 anos atrás. E Jesus é a expressão exata do Cristo eterno de Deus. Ele é a expressão exata do Cristo eterno de Deus, como diz a Epístola aos Hebreus. O Cristo é Deus manifesto à criação. O Cristo é Deus manifesto à criação. Deus, na sua essência, nunca foi visto por nenhuma criatura de nenhuma natureza e jamais o será. Porque senão ele não seria Deus. Deus por natureza é absurdo, inatingível e inalcançável. É o Cristo que se manifesta como a expressão primordial de Deus a toda a criação, que Paulo, falando aos Colossenses, chama de primogênito de toda a criação, não porque ele tenha sido a primeira criatura gerada, é porque ele é a primeira expressão de Deus manifesta a tudo quanto depois viesse a ser criação, criatura, ou entidade, ou realidade. Basta ler a Bíblia com coerência que você chega a essa conclusão básica que eu estou chegando aqui. Então Jesus diz, quantas vezes quis eu reunir-te? Isso só Jerusalém, que é um negócio também bobo, historicamente falando. Jerusalém, com essa designação de hoje, é um brinquedo histórico, arqueológico novato. Tem 3.000 anos. A Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. A existência viva, biológica nesse planeta, tem pelo menos 2 milhões de anos, ou 2 milhões e meio de anos. A sofisticação dessas existências biológicas, especialmente nos seres mais complexos, começaram a se manifestar há 1 milhão e 800 mil anos atrás, 1 milhão e meio de anos atrás. Há 1 milhão de anos atrás já havia seres grandiosos, enormes e sofisticados, habitando os mares, ou andando como gigantes sobre a terra. A gente tem as evidências soberbas dos dinossauros
e que estiveram aqui milhões de anos como realezas terráqueas e vieram a ser eliminados pelo grande meteoro que caiu no Golfo do México e extinguiu toda a vida grandiosa sobre a Terra. Apenas os que se escondiam nas grutas foram os que sobreviveram à radiação. E aí nós, mamíferos, tivemos a chance de sobreviver a isso tudo. E fomos nos desentocando devagar. É depois desse cataclismo radioativo que inviabiliza a vida planetária por muitos e muitos tempos que vão e aparecerão os primeiros primatas, hominídeos, depois os primeiros parentes humanos do Homo sapiens sapiens. Mas nenhum deles alcança se tornar Homo sapiens sapiens. Os Homo sapiens sapiens, nós, os da nossa natureza e espécie, convivemos no mundo onde havia vários outros hominídeos. Havia vários outros seres parecidos com a gente, mas sem o pulo do gato, sem o loop de eu consciente, de autopercepção, de autoverificação, de identidade, pessoalidade e de consciência. Isso que é o grande salto que nos distingue da maioria das outras criaturas, porque há criaturas bastante evoluídas nessa perspectiva, mas nenhuma delas até aqui, pelo menos pela nossa constatação, chegou a ter o nível de subjetividade profunda como os humanos elevados, os humanos evoluídos, os humanos genuinamente humanos alcançam. Porque tem muito humano, Homo sapiens sapiens, que está mais para australopithecus, está mais para apenas Homo erectus, está mais apenas para Homo florenses, está mais para alguns outros hominídeos terráqueos, do que para o Homo sapiens sapiens na sua plenitude, na sua expressão de consciência que o torna a imagem e semelhança de Deus, não por causa de 2 braços, 2 pernas, cabeça no lugar onde ela está sobre o tronco, não é aparente. A imagem e semelhança de Deus é a projeção da consciência divina em nós, e a instalação da consciência divina em nós. Isso traz esse ser adâmico à luz. Antes dele havia criaturas de todas as naturezas há milhares e milhares e milhões de anos na Terra. Agora, o Homo sapiens sapiens é uma manifestação mais ou menos recente no planeta Terra. Porque a gente encontra sinais do Homo sapiens sapiens com 200 mil anos de idade, com 120 mil anos de idade, como é o Homo carmelus, lá no Monte Carmelo, em Jezreel. Você encontra em vários outros lugares da Terra hominídeos Homo sapiens sapiens, com consciência de si. Então, Jesus está dizendo: quantas vezes quis eu reunir-te? Aqui ele aplica isso a Jerusalém. Olhando para trás, dos dias de Jesus para trás, Jerusalém tinha só 1000 anos de idade, como Jerusalém. Dos judeus, de Davi e da descendência de Davi, mas Jerusalém pré-davídica é muito mais antiga. É uma cidade que, antes de ser dos jebuseus, que eram os donos
de Jerusalém, do Monte Moriá, de tudo que tem lá, eram jebuseus. E foram destruídos e mortos por Davi. Então, até a semente que tomou Jerusalém foi uma semente de sangue, de morte, de guerra, de não deixar nenhum sobrevivente, de matar homens de guerra, mulheres, crianças, velhos e todos, nos dias do rei Davi, pelo general Joabe, que foi quem entrou pela fresta da fonte de água, que depois veio a ser escavada pelo profeta Ezequias e apelidada pelo nome de fonte de Guiom, porque é uma fonte intermitente. Ele entrou por aquela fenda e deu acesso ao interior da cidade, e aí tomou a cidade inteira. Agora, antes dos jebuseus habitarem ali e serem expulsos e mortos por Davi, foi também um genocídio, porque não sobrou jebuseu. Muito poucos sobreviveram e foram os que se entregaram a serviços à corte de Davi. Antes dele, havia habitantes cananeus. Nos dias de Abraão, alguns milênios antes, habitava ali, por exemplo, um homem chamado Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Era um ente indesignável. Ele não tinha nada a ver com Abraão, nem com a descendência de Abraão. Ele era sacerdote, deixando claro que Deus sempre teve os seus seres lúcidos e conscientes na face da terra, que nunca tiveram nada a ver com Abraão. Gente melhor que Abraão, mais lúcida que Abraão, mais consciente que Abraão, mais conectada com o Altíssimo do que Abraão, mais lúcida sobre a natureza e a revelação de Deus do que Abraão. E a prova disso é que Abraão se curva diante desse cara. E que Abraão paga o dízimo a ele de tudo quanto tinha trazido da guerra contra os reis que haviam se insurgido e tinham capturado ao sobrinho de Abraão, a Ló. E Abraão foi com outros reis locais, amigos, e conseguiu resgatá-lo e trazer. No caminho de volta ele encontra Melquisedeque. E ele vê que Melquisedeque está para além de todas as perspectivas do que ele conhecia, e ele não titubeia. Melquisedeque trouxe como presente a Abraão o que ele julgou que Abraão precisava depois de uma campanha militar, a saber, pão e vinho, que, por acaso, são as mesmas coisas que o Melquisedeque eterno, porque Davi é que vem a dizer que aquele que seria o Messias seria sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica, não segundo a ordem dos filhos de Jacó, não segundo a ordem do templo de Israel, não segundo a ordem de nada disso. Segundo a ordem de Melquisedeque, Davi só falou isso e falou sozinho. Depois que você vai encontrando essa consciência, esse desenvolvimento, após Jesus, quando os discípulos, os apóstolos começam a refletir sobre o fato de que, inegavelmente, Jesus era o sumo sacerdote de todos os sacerdotes. Mas ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi, de onde procediam os sacerdotes de Israel. Logo, o sacerdócio de Jesus transcendia o templo, Jerusalém, os levitas, os sacrifícios, as oferendas, a lei de Moisés, e é o que o escritor da Epístola aos Hebreus, que é uma das
epístolas mais fundamentais do Novo Testamento, porque ela começa dizendo que Jesus é a expressão exata de Deus, do Cristo de Deus, da pessoa de Deus, e que sob ele ficam todas as revelações anteriores, abaixo dele. Ele é maior do que os anjos que trouxeram revelações do Velho Testamento, diz o escritor de Hebreus, que foram dadas por anjos. De fato, tire os anjos trazendo mensagens no Velho Testamento e não fica nada. Nada. Tudo que você tem de revelação aqui no Velho Testamento, quando se diz que o Senhor falou, é o anjo do Senhor, é o Cristo do Senhor, ou são os anjos do Senhor. E o escritor de Hebreus reduz e diz, foi tudo trazido pelo ministério de anjos. Aí ele vai adiante e vai relativizando, relativiza Moisés, relativiza o templo, relativiza as ordens sacerdotais levíticas, acaba com os sacrifícios e os holocaustos e as oferendas e os dízimos e as ofertas e as leis de Moisés. Tudo isso, ele diz, ficou para baixo, ficou no underground. Agora nós estamos sendo erigidos em Cristo Jesus e o sacerdócio que se estabeleceu sem prazo de validade, porque ele é eterno, é o sacerdócio de Cristo em Jesus. Do Cristo em Jesus. Ou como Paulo chamava de Cristo Jesus. Porque esse é o sacerdócio que existiu antes de Abraão, antes de todas as criaturas e criações. Melquisedeque é a manifestação do próprio Cristo eterno. Por isso não é à toa que ele traz a Abraão pão e vinho, como um precursor da nova aliança. A nova aliança não foi feita com bodes, com touros, com sangues de animais, e nem libações, e nem objetos sagrados, e nem no templo. Foi feito num cenáculozinho pobre, numa esquina exterior de Jerusalém. E foi com pão e vinho. Esta é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, fazei isto em memória de mim. E foi o que Melquisedeque trouxe a Abraão. E Abraão se curvou e pegou o dízimo de tudo quanto tinha amealhado no saque e na pilhagem que fizera aos reis que tinham sequestrado a Ló, seu sobrinho, e entregou a esse sumo sacerdote eterno. Esse sumo sacerdote vem fazendo mediação entre todas as criaturas da criação, com nomenclaturas diferentes desde sempre. É por isso que Paulo diz, Pedro diz, o Apocalipse diz que o Cristo de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, antes da criação de todos os seres que vocês chamam de anjo, arcanjo, querubim e serafim, que são apelidos hebraicos para eles, só Deus sabe o nome deles. Nós só os tratamos como mensageiros ou como seres de elevação, como seres de outra dimensão, mas a gente não sabe nem os nomes deles. E os que estão dizendo aí para vocês, tem listas de nomes de anjos ou de seres alienígenas na internet. É tudo invenção de um monte de gente doida fazendo vídeos, até bem feitos alguns desses vídeos, para impressionarem vocês com IA. É tudo bobagem. Quem conhece não só a Bíblia, mas a história da humanidade, a antropologia humana e um monte de coisas, sabe da bobeira deles. Mas deixa para lá. O fato é que aqui Jesus está reduzido. Não é que Jesus tenha querido reunir apenas os filhos de Jerusalém. Você não lembra da história de Jonas,
em Nínive, como ele odiava Nínive, porque o reino norte de Israel estava sob o domínio assírio, cuja capital naquele tempo era Nínive, que era uma grande potência, e Jonas era um profeta nacionalista, progressista, libertário, denunciador, odiava, portanto, os ninivitas, e Deus diz: vai e prega a grande cidade de Nínive. Ele ficou com ódio de tudo, de Deus, do ministério, dele ter esse dom profético, de ter sido ele designado. Ele ficou cheio de amargura e absinto no coração. Acabou que houve todo aquele episódio do grande peixe. Provavelmente o cachalote o tenha vomitado na praia, e a partir dali ele andou até entrar em Nínive. Por quê? Porque Jesus está dizendo acerca de Jerusalém o que ele também diz a Jonas acerca de Nínive. Ou vocês acham que quem estava falando com Jesus era qualquer um outro que não... Falando com Jonas, era qualquer um outro que não fosse o Cristo eterno de Deus? É o Cristo eterno que é o mediador entre Deus e os homens, não de Jesus para cá, mas desde sempre, desde antes da fundação do mundo. Aprenda isso e não esqueça nunca mais. Era o Cristo de Deus que estava dizendo: Jonas, que é isso? Olha esse povo. São 120 mil almas aí dentro. Mais gente do que morava em Jerusalém nos dias de Jesus. Residiam em Jerusalém nos dias de Jesus entre 30 e 40 mil pessoas, em dias normais, a menos que fosse evento de festas, onde vinha gente do país inteiro, aí ficava tudo entupido. Mas no cotidiano, Nínive era 4 vezes maior do que Jerusalém. E em população também, e não é só população, Deus é um Deus ecológico, é um Deus que ama a natureza e o meio ambiente. Ele diz: e não apenas há aí 120 almas humanas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, Jonas, mas também milhares de animais que eu não quero que sejam destruídos, são minha criação. Só crente é que não lê e não enxerga isto, e quando lê não quer nem pensar no assunto. Mas é o mesmo Cristo que aqui está manifestado em Jesus. E manifestado em Jesus, esse Cristo surgiu da tribo de Judá, nasceu na cidade de Belém, faz parte dessa genealogia de Davi, mas não há um atrelamento eterno entre Deus e Davi, entre o Cristo de Deus e Davi. Há um atrelamento histórico redentivo entre Jesus e Abraão e a descendência do rei Davi. Isso porque essa revelação não podia ficar pairando no inconsciente coletivo. Ela tinha que se historificar, tinha que se tornar história, tinha que se tornar genealogia, linhagem acompanhável, traçável, identificável, escriturável, acompanhável na sua evolução, nas suas perspectivas de sonhos de utopia dos profetas e nas práticas distópicas dos reis de Israel e do povo de Israel, que são os praticantes de uma distopia perversa contínua. Então, o que Jesus diz aqui está dizendo exclusivamente para um espaçozinho pequeno de 1000 anos antes dele. É a Jerusalém de Davi. Ele não está falando da Jerusalém de Melquisedeque. Nem está falando da Jerusalém dos Jebuseus, nem dos cananeus antes dos Jebuseus, e de tantos povos quantos habitaram aquele lugar, que era um lugar alto e interessante, que dava uma visibilização de quem eventualmente fossem os atacantes, as milícias adversárias,
e facilitava extremamente o amuralhamento e a defesa da cidade. Mas aqui no Evangelho, Jesus está falando dessa Jerusalém que só existia há 1000 anos. Como qualquer cidade europeia, mais velha do que essa Jerusalém aqui. Ele fala para ela, e você tem que ter em mente os elementos da cronologia histórica, para não pensar e imaginar que é só com Jerusalém que Jesus faz isso. Ele fez com todos os povos da terra. Ele quis reunir todos os povos, e alguns se deixaram reunir. E alguns tiveram paz por séculos e anos, o que nunca os israelitas tiveram. Eles não conseguiram viver em paz 20 anos. Era um recorde 20 anos de paz em Israel. Porque havia um espírito beligerante, fratricida. Eles tinham que fazer guerra, nem que fossem uns contra os outros, conforme os filhos de Jacó fizeram uns contra os outros. E não foi só querendo matar José, eles fizeram barbaridades entre eles mesmos. E cometeram ofensas gravosas e genocídios com povos em volta deles, a ponto de Jacó quase morrer de tristeza. Como é que vocês fazem isso? Eu tinha uma relação com esses povos e essas pessoas. Vocês vão lá e não deixam nem raiz nem ramo, matam todo mundo. Quem são vocês? Filhos de quem vocês são? Meus é que não são. Então a história de Israel é uma história da mesma coisa o tempo todo. Vem Jesus e diz no verso 37, Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, faz 1000 anos que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. 1000 anos contando de Jesus falando isso para trás, dessa Jerusalém de Davi para frente. Quantas vezes quis eu, no curso desse tempo, Samuel que o diga, Davi que o diga, os profetas todos que me conheceram que o digam. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos, debaixo das suas asas, para protegê-los de tudo e de todas as intempéries da existência, da história, mas vós não quiseste. E o que caracteriza Jerusalém até o dia de hoje é este mas vós não quiseste. Como até o dia de hoje eles não quiseram. Como até o dia de hoje eles não querem. Não mudou nada. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E 40 anos depois de Jesus ter dito isto, cumprida uma geração bíblica segundo as contas de Israel, a cidade foi inteiramente destruída. E os seus habitantes do povo israelita, dos membros da tribo de Judá, que no exílio em Babilônia passaram a ser chamados dali para frente, especialmente na dominação persa de judeus, foram dispersos pelo mundo afora. Eles nem precisavam ter sido dispersos, porque a Roma só perdeu a paciência com eles porque eles vinham criando sublevações, ataques, guerrilhas, terrorismo contra os romanos. Do ponto de vista dos romanos, aqueles cidadãos de Israel que viviam atacando soldados romanos, praticando sublevações, eram considerados terroristas. Para Roma, esses defensores de Israel eram uma espécie de Hamas, de Hezbollah, de Al-Qaeda, que provocaram, até que Roma perdeu a paciência nos dias do imperador Vespasiano, que deu ordem ao seu filho general Tito que destruísse tudo, menos o templo. Mas alguém gritou fogo, e aí até o templo pegou fogo, não sobrou nada. E não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada.
40 anos depois de Jesus dizer isso, ele prossegue: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Deserta deles próprios. Ou pelo menos da ideia que eles tinham de que aquela era a casa deles. Ela continuou sendo casa de palestinos que nunca deixaram de morar lá. Continuou sendo casa de israelitas que nunca foram a lugar nenhum, que moravam ali nos arredores e continuaram morando na sua simplicidade, na sua pobreza, mas que também não se insurgiam contra o Império Romano, que não queriam ter um reino, nem um Estado, que não eram sionistas, eles só queriam servir ao Deus dos seus pais com toda a pureza de coração. Continuaram lá 2000 anos, até 1948, quando começou essa confusão que a gente tem até agora. A casa ficou deserta. E Jesus diz: declaro-vos, pois, por causa dessa rejeição contínua e deliberada de vocês, que desde agora já não me vereis. Aí você diz: desde aquele dia ninguém viu mais Jesus? Não, já não me vereis desde agora, é desde esse tempo. Porque logo depois veio a cruz, e a última vez que os judeus e o sinédrio e os religiosos e o povo de Jerusalém viu Jesus, foi pregado na cruz. É a última imagem de Jesus para aquele pessoal, é na cruz. Aí vai lá Nicodemos com José de Arimateia, com as mulheres discípulas, recolhem o corpo, sepultam na tumba de José de Arimateia. Aí as autoridades religiosas dizem a Pilatos: olha, nós queremos que você ponha uma guarda das mais poderosas na porta da tumba e seles a tumba com o selo de César, porque se alguém tocar naquilo ali vai ser morto imediatamente, e ponhas a melhor guarda possível diante da tumba, para que não venha por acaso ninguém e arrombe a tumba, cuja pedra pesava 1,5 toneladas e era redonda, e tire o corpo e depois diga que ele ressuscitou. E aí vai ser o segundo embuste, vai ser pior do que o primeiro, que é o embuste dele, que é um embusteiro. E disseram: esse embusteiro. Vamos fazer isso como medida preventiva. Mas a última visão que eles tiveram de Jesus foi na cruz. E Jesus diz: e não me verão mais até que venhais a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E é o que se diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no verso 41, você encontra essa afirmação de que Jesus, quando ressuscitou, se manifestou apenas aos seus discípulos e não mais ao povo. Como ele diz aqui: a este ressuscitou Deus no terceiro dia, a Jesus, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, não mais me vereis. Era o que ele tinha dito: vocês não. Vocês vão ficar com a última imagem de mim, vai ser a da cruz, que vocês levantaram, gritaram, imploraram, pediram e realizaram. A minha cruz será o tormento do inconsciente de vocês, o resto da existência, o resto da história. Sim. Manifestou-se não a todo o povo, mas apenas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, como apóstolos, profetas, as mulheres que andavam com Jesus, suas amigas, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou de entre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele
é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos seus próprios pecados. Isso é o que está dito na sequência daquela diagnose e do prognóstico de Jesus acerca do futuro da religião dos fariseus, dos escribas, e de como aquela maldade deles os mataria e os aniquilaria, como a maldade religiosa faz a mesma coisa em qualquer tempo, em qualquer geração. Aí eu peço licença a você para dar uma virada e tratar do mesmo tema de maneira um pouco mais extensiva no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, o que a gente encontra é que o texto está posto não naquele contexto de Mateus, daquele dia inteiro de sabatinas que termina com esse Jerusalém, Jerusalém. No texto de Mateus, no capítulo que nós vamos ler, que é o capítulo 13, nós temos, no entanto, um contexto parecido. E que diz que Jesus está a caminho de Jerusalém ainda, em Lucas. Indo de aldeia em aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. No texto de Mateus, ele já está em Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? É Mateus 13, de 22 a 30. São poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos declaro, vos digo, que muitos procurarão entrar, mas não poderão, por razões as mais variadas, que eu já expliquei milhões de vezes pregando o Evangelho há mais de meio século para muitas milhões de pessoas. Mas não é o caso aqui hoje. Sim, quando o dono da casa, ele usa um exemplo, uma imagem que é bem recorrente em Jesus, essa do dono da casa. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta da casa, aquelas casas que você encontra especialmente na Palestina, encontrava em Gaza, encontra na Cisjordânia, encontra em lugares onde tem edificações pobres. Essa chave e outras que eu tenho foram adquiridas na Palestina, de casas antiquíssimas. Eu tenho uma chave ali em cima que tem quase 200 anos de idade. Eu fico sempre imaginando quantas vezes ela foi torcida para abrir aquela porta larga daquela casa palestina durante tanto tempo ali naquelas imediações. Quando o dono da casa tivesse levantado e fechado a porta, e vós, judeus, se sentem donos da revelação, ficardes do lado de fora da porta do reino, da porta do banquete, da porta das bodas. São todas imagens que Jesus usa, parabolicamente falando, para ajudar as pessoas a imaginarem essa dimensão por vir. Quando vocês todos ficarem de fora e começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Nós temos carteira, pedigree, frequência, dízimos, ofertas, obediências religiosas como contrapartida, como colateral. A gente tem direito formal de estar, nosso DNA pertence aí dentro, mas ele nunca deu a mínima para DNA. Prova disso é que Abraão era só mais um.
Mas sobre Abraão havia um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. A prova de que DNA nunca teve importância, que há uma tese que quase ninguém fala nela no meio religioso, ela se tornou uma heresia, mas eu me lembro que eu ali, em 1989, quando eu morava na Califórnia, de um professor do seminário ou da Faculdade Teológica de Claremont, em San Bernardino County, aonde eu morava, era Claremont, e é um grande centro de produção teológica e de pesquisa. E eu li um livro denso, que estava sendo uma revolução acadêmica, mas que os religiosos abominavam por uma razão. O indivíduo apresentava uma quantidade enorme de evidências de que Davi era filho de Jessé. Mas a mãe de Davi não era uma judia. Ele era filho de Jessé com uma cananeia. É por isso que os filhos de Jessé todos tinham mais ou menos a mesma aparência. E Davi é o único que se descreve como sendo totalmente diferente geneticamente dos outros filhos de Jessé. Ele era ruivo, de uma aparência distinta, diferente, e ele é o único que não é contado entre os filhos de Jessé pelo próprio Jessé. Não é contado. Quando Samuel chega e diz: olha, eu vim aqui porque Deus me mandou ungir um dos teus filhos rei de Israel no lugar de Saul. E aí Jessé mandou chamar todos os filhos. E passaram de um por um na frente de Samuel, e Samuel olhava e dizia: não, não é este, não é este. Todos filhos grandes, fortes, guerreiros, preparados para a luta, bonitos, passaram. Ao final, há uma pergunta de Samuel que é forte, no hebraico ela é mais forte ainda. Quando ele pergunta: acabaram-se os teus filhos? Acabaram-se os teus filhos? Aí ele diz: não, tem um. Porque naqueles dias a cultura não permitia que se incluísse um filho de uma união bastarda na lista dos filhos oficiais. Por isso Davi não foi nem chamado. E cuidar do rebanho no campo não era uma função elevada, era uma função para servos, criados, pessoas de menor importância. Era isso que Davi estava fazendo, e você, romanticamente, sem nenhuma instrução cultural, fica achando que era a glória. Quando Jesus diz que ele é pastor, ele se identifica com uma categoria de gente muito desprezada nos ambientes aristocráticos da religião e da economia, e das finanças e do poder. Acabaram-se os teus filhos? Esse não tem uma que está no campo. Não é ele. Mas Samuel diz: eu não vou me sentar para comer na tua casa enquanto tu não mandares buscar esse rapaz. Aí lá vem Davi, diferente de todo mundo. Realmente parecia ser filho de outra mãe. E aí quando Samuel olhou para ele, mostrando que genealogia, DNA, não tem a menor importância, tanto é que na genealogia de Jesus tem um monte de gente de DNA totalmente distante do DNA de Abraão, Isaac, Jacó e daquela pseudo-linhagem de supremacismo religioso e familiar. Quando Samuel olhou para ele, disse: é esse. E o unge, antes dele se tornar rei, já unge para ser rei no tempo próprio e adequado. Ele já carregava essa unção, mas ele parecia com todo mundo, menos com o resto da família de Davi. Pois bem, dando continuidade ao que a gente aqui está vendo,
Jesus está falando naquele dia, vocês vão ficar de fora. Quando o dono da casa, se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, Senhor, temos o direito, abre a porta. Nós somos da linhagem oficial, abre-nos a porta. Ele, porém, vos responderá, não sei de onde sois. Nós somos de Jerusalém, eu não sei que Jerusalém é essa. Não sei de onde sois. Não sei quem são vocês. Então eles vão começar a dizer, como não? Nós comíamos e bebíamos na tua presença. A gente participava de todas as festas em teu nome, em nome de Adonai. Fazíamos parte de todas as celebrações. E tu mesmo passaste por aqui diversas vezes ensinando nas mesmas ruas pelas quais tu passas agora. Sim, mas ele vos dirá, o Filho do Homem, o Senhor, nesse dia de juízo e de verdade, da volta do Senhor, ele vos dirá, não sei de onde sois, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós os que praticais a maldade, a perversidade, a iniquidade, o roubo, a usura, o amor ao dinheiro, a perversidade contra os fracos, a covardia, o oportunismo, que caracteriza vocês e a natureza de vocês, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade, sem exceção. E aí Jesus dizia ali, nesse contexto, nesse ambiente, haverá choro e ranger de dentes, eu já expliquei a vocês. É choro de raiva, é ranger de dentes de raiva, não há arrependimento aqui. Se fosse um choro de quebrantamento e um ranger de dentes de abominação a si mesmo, batendo no peito, ninguém ficaria nesse lugar, porque Deus não suporta o genuíno arrependimento. A graça de Deus acolhe os genuinamente arrependidos, não importa onde eles estejam. Aonde quer que haja arrependimento, ali só houve arrependimento, porque a graça de Deus é quem produz arrependimento no coração humano. Mas aqui o choro é de frustração raivosa. O ranger de dentes é de zanga eterna. E de inveja, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó, os profetas que vocês mataram e apedrejaram e marginalizaram e chamaram de hereges, mas vós, lançados fora. Aí ele diz, muitos, contrastando com o que ele diz aqui da porta estreita, esforçai-vos por entrar. Ele está falando desses que estão achando que são os que têm direito a entrar. Ele diz, olha, de vocês, pouca gente vai entrar. Esforçai-vos por entrar. Porque esse grupo aqui, de gente tão mentirosa, hipócrita e mascarada, tem muito pouca gente que de fato vai entrar pela porta do reino de Deus. Esforçai-vos, caiam em si mesmos. Deixem de lado todo esse engano. Fiquem nus da maldade e da presunção religiosa de vocês, e vocês entrarão justificados pela minha graça. É só assim que entrarão. Por outro lado, ele diz no verso 29, contra esses poucos de judeus, israelitas, religiosos e cultuadores da genética de Abraão, ele contrapõe esses poucos, no verso 29, a esses muitos
Dentre esses que receberam a informação, mas não se submeteram em obediência a ela, são poucos os que entram. Por outro lado, os que não tiveram informação, os que nunca ouviram falar em Abraão, Isaque e Jacó, que nunca nem ouviram falar o nome Jesus, os que nunca ouviram das profecias de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, todos os demais, os que nunca ouviram nada disso, não tiveram uma revelação do Cristo eterno acerca e vindo através do apóstolo Paulo, não souberam de nada. Gente que Jesus disse que vem do Oriente Extremo, da China. Nos dias de Jesus, a China já existia há pelo menos 2.000 anos ou 3.000 anos que a China estava lá. Nos dias de Jesus, já havia Índia. Há 5.000 anos. Não era essa Jerusalemzinha que só tinha 1.000 anos de idade. Ele está falando desse Oriente, não era do Oriente de Israel, não, é do Oriente do planeta. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. O Ocidente é aqui onde a gente está, da Terra do Fogo, da Patagônia, de onde depois vieram a surgir os Nazca. Nos dias de Jesus, os Nazca estavam surgindo. Havia civilização pré-nasquiana. Os Incas foram bem depois, antes deles. Vieram aqueles que construíram tudo o que está lá no lugar que depois eles habitaram. E quando perguntados pelos europeus, eles disseram: não, a gente não sabe fazer essas coisas, não sabem quem fez e não sabe como se faz. São grandiosas demais. E tudo mais que você encontra na América do Sul, na Mesoamérica, na América do Norte, e todos esses grandes achados de civilizações milenares, algumas da Idade do Egito, outras pré-egípcias, cronologicamente falando aqui no Ocidente, muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente. Muitos virão do norte, lá dos ambientes das geleiras, dos Países Baixos, dos países nórdicos, não da Europa, mas dos pré-europeus, dos celtas, dos pré-celtas, dos pré-bretões, das civilizações que habitaram aquelas regiões muito antes de todas essas designações que têm apenas alguns milênios de existência. São novas. Muitos virão do sul extremo, da Oceania mais longínqua, dos mundos mais distantes planetários, da Antártida, ainda habitada, da Antártida, ainda semitropical, antes de ter virado apenas uma calota polar inatravessável. Mas as descobertas científicas hoje mostram que aquilo ali já foi de uma outra natureza ambiental no passado passadíssimo. Muitos virão daqueles povos que já entraram até em extinção. Virão e tomarão lugares, trilhões de lugares à mesa no reino de Deus. Mas crente não aguenta isso. O cara já está escandalizado aqui comigo porque para ele a salvação pertence apenas à denominação dele, como é o caso anunciado na CCB, na Congregação Cristã do Brasil. Quem não for daqui está perdido. Ou na Igreja dos Batistas do Rastro de Sangue, quem não estiver naquela linhagem está perdido. Ou em várias outras, Testemunhas de Jeová, quem não estiver no Salão do Reino está perdido. Os adventistas puro sangue.
pensam do mesmo modo, de acordo com Ellen White. Muitos virão dos lugares que vocês não aceitam, porque vocês não têm nenhum problema em pensar. Deus está satisfeito com a salvação com um punhadinho de membros de seita e que não dá a mínima para as trilhões de criaturas lúcidas que ele criou e que não tiveram acesso a essas informações que vocês tiveram. E vocês acham que Deus vai julgar o mundo por informações obtidas do espaço-tempo de acordo com a geopolítica e com o momento histórico, socioeconômico? Ah, pelo amor de Deus, enterra a tua cabeça num buraco e se sepulta junto, porque não há esperança para quem tem essa cabeça e esse pensamento. Ele é o Senhor de toda a terra, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo por toda a criação e por toda a criatura e por todos os humanos. Como diz o apóstolo João no evangelho dele, no capítulo 1, quando afirma que Jesus é a verdadeira luz. Já leu isso? Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. E o verbo usado para iluminar é iluminou, ilumina e iluminará. É contínuo, é um presente contínuo. Foi antes, é agora e será depois. Sempre foi Ele, nunca foi ninguém além dele. Tu deveria gerar exultação no coração, mas quando você já caiu no fanatismo, você fica com raiva e me chama de herege, por estar dizendo e reafirmando e explicando o que Jesus disse. Contudo, preste atenção, porque o contudo é para você. Há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que virão a ser últimos. Não necessariamente os últimos aqui estão ligados à cronologia, mas últimos em relação, muito provavelmente, ao posicionamento designado pelos religiosos. Esses aí são os da rabeira. Nós somos os primeiros, é o pessoal dos primeiros lugares, das primeiras bênçãos, das primícias, dos privilégios. Jesus disse, há uns foram considerados os invisíveis, marginalizados, que serão primeiros. E haverá uns que se autodesignaram primeiros, que serão os últimos. Se entrarem, vai ser assim, pela graça dessa porta estreita. Aí ele prossegue. Naquela mesma hora, alguns fariseus, os fariseus sempre voltam, nunca ficam em paz, nunca deixam Jesus terminar nada, eles sempre voltam. Os mesmos que estavam lá no templo e aqui no contexto de Lucas tem uma ambientação um pouco antes de entrar em Jerusalém, mas não tem nenhum problema, está tudo mesmo dentro do mesmo ambiente, dos mesmos protagonistas, do mesmo espírito, da mesma atitude espiritual. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, vieram com essa finalidade. É gente com carta marcada, que entra para perturbar, como eu vejo nos meus ambientes digitais. Graças a Deus é cada dia menos, gente. Eles já ficam até sem graça, porque apanham tanto dos outros lá dentro. Mas ainda tem gente, são aqueles que você procura, publicação 0, seguidor 0. Ele segue a mim mais algum, outro ou dois seguindo 2. Criou um lugar só para entrar ali como um fariseu para tentar criar problema. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te daqui. Olha só o ardil, o artifício, a hipocrisia, a mentira deslavada. Eles vão dizer a Jesus o seguinte, retira-te daqui e vai-te daqui.
porque Herodes quer matar-te. Herodes quer matar-te. Eles que estão querendo matar Jesus o tempo todo ficaram felizes quando ouviram dizer que um dos Herodes daquela tetrarquia queria matá-lo. Esfregaram as mãos, mas não perderam a oportunidade de cometer uma hipocrisia das mais sem vergonhas possível. Onde é que ele está? Está ali, vamos lá. Olha, a gente é amigo, hein? Quem avisa amigo é. Retira-te daqui porque Herodes quer matar-te. Crentes que Jesus ia dizer, meus amigos, muito obrigado, me deem um abraço. Aleluia, e eu interpretei vocês mal. Meu Deus, religioso não aprende nunca, e quando é fanático ele não tem cérebro, ele é oco, é acéfalo. Foram e disseram, Jesus, porém, lhes respondeu aos fariseus. Mandou recado através deles. Muito obrigado, viu? Deixa eu mandar um recado, já que vocês têm acesso. Vão e vêm, levam e trazem. Vou mandar um recado por vocês. Para o Herodes. Ide. É um imperativo. Ide. Dizei a essa raposa, que era uma das expressões mais malignamente designáveis de alguém. A raposa, dissimulada, espertalhona, ladra, oportunista, e ficava procurando chances de cometer a sua predatoriedade. Era assim que culturalmente isso era interpretado nos dias de Jesus, ali naquela geopolítica, naquele ambiente cultural onde ele habitava. E de dizer a essa raposa chamada Herodes que hoje e amanhã eu vou continuar expulsando demônios. Onde eles aparecerem, eu vou limpando a área de demônios. E é um recado para um demônio chamado Herodes. Não teve como ele ouvir isso e não se sacudir. Hoje, amanhã, eu expulso demônios. Herodes disse, meu Deus, esse cara me mandou um recado dessa natureza, o que é que eu tenho a ver com demônios? Ou será que ele acha que eu tenho tudo a ver? Ou será que eu tenho tudo a ver? E curo enfermos. Contra todo desejo de qualquer autoridade ou contra quem quer que diga que vai me matar, eu estou aqui para curar. E no terceiro dia, na minha determinação e não na de Herodes, eu concluirei os meus trabalhos quando eu quiser concluí-los. E ele chega a Jerusalém e vocês já acompanharam comigo tudo que aconteceu em Jerusalém antes da crucificação. Ele prossegue dizendo, não importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, até entrarmos em Jerusalém, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Em outras palavras, eu estou a 3 dias de Jerusalém. Para ele esperar um pouquinho mais, porque em Jerusalém eu vou ser morto. E ele não vai precisar nem estender a mão. Já está tudo preparado lá para a minha morte, eu vou para morrer. Como ele diz em João no capítulo 12, respondendo aos gregos, ele diz, pois eu nasci para este fim e para esta hora. E eu estou indo para lá para cumprir o que eu vim fazer. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Não se espera. Lá é o lugar da morte, não é o lugar da bênção. Lá, como diz Paulo em Gálatas, no capítulo 4, se você fosse esperto, iria ler Gálatas 4,
Paulo diz que Jerusalém terrestre, que está ali na região que eu já visitei quantas centenas e centenas de vezes, só gera para a morte, escravidão, destruição, guerra e corrupção. Não se espera, portanto, que alguém que fale da parte de Deus o que Jerusalém não quer ouvir, suas lideranças religiosas nunca o quiseram, morra fora de lá. Até quando o indivíduo está longe de lá, eles levam para lá para matar lá. Porque nunca uma cidade bebeu mais sangue de gente justa, boa, santa e de Deus do que Jerusalém. Jerusalém é um esgoto de sangue de profetas e do sangue do Filho de Deus. Eu levei pessoas quase 50 anos a Jerusalém, sempre deixando isso claro, nós não estamos aqui porque tem nada especialmente separado. Está cheio de coisas sagradas, mas é um sagrado, como todo sagrado, fetichista, maligno, demoníaco e objeto de idolatria religiosa. Não tem nada aqui. O nome Cidade Santa é só para inglês, veio para vender viagem. Quem foi comigo desde os anos 70 me ouviu dizer isso tantas vezes e contar a história de Jerusalém sem rodeios. E se perguntado, então o que é que a gente está fazendo aqui? Aprendendo. O que é que aconteceu com os apóstolos, com os profetas, com Jesus? Aprendendo a geografia, a história, a arqueologia, ganhando conhecimento e ganhando informação espiritual para que a gente não leve para casa as loucuras aqui praticadas contra os seres mais bonitos que a humanidade já produziu, mas que nunca se esperou que nenhum deles morresse fora de Jerusalém. Aí ele acrescenta dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que nós já lemos em Mateus 23, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, desde sempre, nesses últimos 1000 anos. Porque os jebuseus não mataram profetas, nem enviados, nem os cananeus anteriores, muito menos os que habitavam aquela região de Salém, ou Jerusalém, ou Cidade da Paz. Nos dias de Melquisedeque jamais fizeram isso. Isso aqui é esse DNA supremacista e homicida que pratica isso desde sempre. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como uma galinha junto aos seus próprios pintinhos, o seu próprio ninho de pintainhos, debaixo das suas asas. E vós não quisestes. E vós não quisestes. É outra vez a repetição do vós não quisestes. É uma escolha. Mas vós não quisestes e continuam não querendo até o dia de hoje. Tente fazer diferente e você vai ver que eles não quiseram, não querem e não quererão. Sabe Deus o que precisa acontecer para que eles venham a reconhecer aquele que foi enviado da parte do Senhor? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e ficou por tanto tempo. E até hoje ela não está deserta, mas é um lugar de conflito, morte, juízo, destruição, choro e ranger de dentes. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor, como eles de fato não mais o viram, até que Jesus mesmo, venha se apresentar a ele, porque quando ressuscitou de entre os mortos, como já vimos,
Em Atos 10, ele não apareceu à população de Jerusalém, mas somente àqueles que ele havia escolhido. E muitas das aparições aconteceram na Galiléia, onde ele passou a maior parte do tempo. E em Jerusalém acontece apenas a ascensão. Em algum lugar do Monte das Oliveiras ou do Monte Olival, quem sabe até olhando para o deserto da Judéia, ele é assunto aos céus e uma nuvem o encobriu dos olhos dos seus discípulos enquanto Jesus subia, conforme diz Atos no capítulo 1. E enquanto eles olhavam para os céus e Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá outra vez do mesmo modo como o viste subir. E depois entrai na cidade, como vos ordenou, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí não fiquem morando em Jerusalém. Preguem e vão. Vão por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pois bem, quando Jesus acabou de dizer isso, tendo Jesus saído do templo, depois desse dia intenso, horrível, e ele conclui dizendo para os que estavam com ele no templo, aqui ele deve ter dito isso mais de uma vez. Ele repete ali dentro. Há uma ocasião que ele diz 3 dias antes de chegar lá, mas agora ele chegou lá e repete de novo. E algumas vezes Jesus repete do mesmo jeito, porque em aramaico, algumas dessas falas de Jesus tem rima poética inesquecível. E aramaico era a língua que Jesus falava e não o hebraico dos judeus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. O mesmo se pode dizer de igreja, igreja, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Vaticano, Vaticano, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Denominações, denominações, convenções, supremos concílios, diretorias e board de directors, de organizações cristãs que não aguentam a manifestação genuína de alguém que ande sincero e verdadeiramente com Deus e que não se submeta aos scripts de vocês, antes sigam a pureza do Evangelho. Isso aqui tem a sua recorrência repetida todo dia, toda hora, o tempo todo. E não se prende a Jerusalém, é em qualquer lugar onde essa mesma rejeição, diante das mesmas oportunidades aconteçam, pode ouvir a voz de Jesus dizendo: para qualquer que seja a entidade humana que matas os profetas, que rejeitas, que marginalizas, que apedrejas, que destróis com a língua, que exilas, que pões em ostracismo, todos os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes, mas vós não quisestes. Isso definiu, define e definirá sempre tudo, porque Deus não estupra ninguém para acolhê-lo, você tem que desejar ser dele. Mas vós não quisestes. Por isso a vossa casa vos ficará deserta. Nem tanto de gente, mas de Deus para sempre. Deserta de profetas para sempre. Desertas dos filhos da paz para sempre.
filhos do ódio, da morte, da guerra, da destruição, sempre esteve por lá. E nos nossos dias, mais ainda atualmente. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis. E se você for lá, você encontra Muro das Lamentações, Mesquitas, Santo Sepulcro, Tumba do Jardim, tudo numa espécie de Disneyland. É a Disney da religião, é Jerusalém, para os turistas. Foi outro esforço meu a vida inteira. Isso aqui é tão pequeno, é tão pertinho uma coisa da outra. E foi tudo tão preparado no curso dos séculos para atender, desde os cruzados para cá, atender turismo. E vocês ficam aqui encantados e não enxergam a história das verdades por trás de tudo que já aconteceu e ainda acontece aqui. Já não me vereis até que venhais a dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aí o capítulo 24 prossegue dizendo, tendo Jesus saído do templo. Mas isso eu vou deixar para terça-feira que vem. É o que acontece quando Jesus, depois desse dia exausto, sai do templo. Aí começa alguma coisa de extremo interesse para todo mundo, porque é quando ele vai começar a falar sobre o que aguarda Jerusalém, os discípulos e a humanidade como um todo. É o chamado pequeno Apocalipse, que de fato é o Apocalipse de Cristo Jesus. É a partir das falas de Jesus aqui em Mateus, Marcos e Lucas que eu devo ler, tendo Jesus como chave hermenêutica, ler o Apocalipse. Ler o Apocalipse como um livro à parte, divorciado do Apocalipse de Jesus, é besteira. Só cria essas coisas malucas que esses cronologistas escatológicos criaram e a maior parte do cristianismo adotou, e que tem enlouquecido e tem determinado políticas de Estado dos Estados Unidos, políticas de Estado que grupos aqui no Brasil gostariam de adotar se tivessem o controle do governo brasileiro ou se isso aqui virasse uma teocracia. Até mesmo o Irã, que é islâmico xiita, mas crê na volta de Jesus junto com o 13º imã, tem uma cronologia escatológica baseada no Alcorão, no outro livro. Tudo isso é loucura, porque só quem de fato disse sabendo o que iria acontecer era Jesus. O próprio João de Patmos ou do Apocalipse falou o que ele viu, e a maior parte das coisas que ele viu, ele não entendeu nada. Exceto o que dizia respeito às 7 igrejas da Ásia Menor, que é até eu, né? Entendo. Muito bem até. Mas do capítulo 4 para frente, João viu o que não conseguiu compreender na maior parte das vezes. E tem mais, e não é uma sequência que se possa a partir dali criar uma cronologia, é uma fenomenologia de interpretação arquetípica do total da história humana. Mas eu vou começar por onde se tem que começar, com Jesus como chave hermenêutica, escatológica, apocalíptica, para a gente entender a sequência fenomenológica da história e, quem sabe, entendermos depois o próprio Apocalipse um pouco melhor. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essa minha fala aqui, que eu faço como quem sopra o vento, sem texto, sem escrita, sem nada, está tudo dentro de mim há tanto tempo, faz parte da minha carne, do meu sangue, de cada célula minha.
Está escrito em mim, no meu coração, no meu ser, na minha mente, nos meus sonhos, no meu inconsciente, está tudo aqui. E eu quero pedir que, do mesmo modo, tu faças acontecer no coração de alguns, ou pelo menos na mente e no coração de alguém, que não se desvie de Jesus um só segundo. E permite que muitos outros entendam, pelo menos para não serem enganados, ou pelo menos para compreenderem melhor as coisas. É o que eu te imploro de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você, preste atenção, que... Deixa eu ver se eu consigo... Não, eu puxei para o lado, não é o meu. Aí entrou aqui, uma câmera. Mas você está vendo passar aí, obrigado. Está vendo passar aí um Pix. Caio e Adriana. É um CPF. É para aqueles que pediram muito, alguns amigos meus, que eu pusesse um Pix aí, porque eu nunca botava. Só do meu ministério. Puxa, fala com o Caio, eu quero ajudar ele. Aí eu passei a botar. E aí nós temos uma quantidade de pessoas lindas que nos ajudam sempre. Como é o caso do meu amigo Emerson, que é fidelíssimo. A Shirlene Oliveira Diniz. Obrigado, Shirlene. O Edmilson José de Azevedo, meu mano, obrigado. Deus te abençoe. Deixa eu ver se tem mais aqui, mas eu não sei como é que eu faço. Deixa eu ver, é para cá. Aí, para lá, já cheguei. Tem o Samuel Lindbergh Coelho, obrigado. Tem o Heldenburg Machado de Sá. Aqui tá bom porque os nomes estão por extenso. Obrigado, meu querido, pela sua generosidade. Aí a gente tem o Rodrigo Fernando Bart. Deus te abençoe, Rodrigo. Aí vem a Vanessinha. Muito obrigado, Vanessa Aparecida Rosa. Deus te abençoe. Aí vem o Charleston, de Jesus Nascimento. Obrigado. Carlos Ribeiro da Silva, obrigadíssimo. Marcele Silva Mendes de Jesus, um beijo, minha filha. Denis Nascimento, muito obrigado. Shirlene de novo. Deus te abençoe. E a Márcia Aparecida Romeira de Souza, tão generosa. Deus te abençoe, minha filhinha. Vem o Walter Nascimento, obrigado. Também muito generoso. Leonardo Ribeiro de Oliveira, obrigadão, meu querido. Marcel Melo Vieira, obrigado. Clênio Gonçalves, obrigadíssimo. Clênio Gonçalves Júnior. José de Almeida Santos, obrigadaço. Deus te abençoe. E aí tem a Tamires de Paula Anjoleto. Deus te abençoe, Tamires. Muito obrigado por tudo e eu acho que nós ficamos aqui por hoje. Continuem, o Pix é esse. E agora tem o CNPJ passando aí. O CNPJ é para o meu ministério. Como eu digo todo dia, eu não faço as coisas sozinho. Não daria, não chegaria a você. E para fazer com condições mínimas, eu preciso de ajuda. Então, graças a Deus, por aqueles que têm esse olhar e que ajudam o meu ministério. Ó, a gente tem que trocar essa câmera, porque elas estão falhando e eu estou esperando que o dinheiro entre. O Edivaldo está tentando juntar recursos para a gente fazer essas aquisições. Recentemente nós trocamos as luminárias que estavam dando problema e tem outras mais para comprar e acrescentar que estão faltando aqui.
E tem os salários dos que me ajudam, que é mais importante do que tudo. Então colabore. CNPJ está aí. Para quem procura outros meios de participação, é só escrever caifab.com.br, enter, aí você cai aí no meu portal, no meu blog, lá em cima está escrito contribuições, clique lá, eu agradeço. Tem 2 bancos, Santander com agência e CNPJ e Banco do Brasil com agência e CNPJ correspondentes, para você fazer depósito ou transferência bancária. Aí é só frisar, fotografar, copiar, fazer o que você quiser. No Pix é só aprontar ali para o QR Code que já cai lá dentro. Embaixo tem mais opções de contribuição. Clique, passe esse verde aí já tem os 2 bancos que você já anotou. Se não anotou da primeira, clique aí que está tudo especificado, é a mesma coisa. Embaixo os cartões de crédito dessas bandeiras todas. Todas elas, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, cartão Elo, para uma contribuição única ou para aquela contribuição programada que os cartões de crédito aceitam fazer, para você projetar e deixar acontecer todo mês, nem se preocupar mais. Embaixo tem o PagSeguro e abaixo dele tem o PayPal para quem mora no exterior, pessoalzinho querido. Tem gente que ajuda dos lugares mais remotos da Terra. Muito obrigado a vocês todos que fazem isso. É a minha gratidão de todo o coração. E agora, antes de falar, eu estou com a boca muito seca. Brasília é agradabilíssimo. Todo dia eu amanheço aqui, dou graças a Deus pelos dias lindos. Céu azul, quase o ano inteiro. E nesse período do ano, o pior cenário é estar agradável. E o melhor cenário para mim é estar frio, aquele friozinho gostoso. Eu adoro. Eu gosto de frio, eu sou um amazonense que amo frio. Então, eu dou tantas graças a Deus por viver aqui já há 20 anos. E eu desejo partir daqui para a eternidade. Dessa casa para a eternidade. Com toda a alegria no meu coração. Esse é um tempo que está mais próximo do que nunca. Estou a caminho agora dos 71 anos de idade que eu nunca pensei que eu fosse completar na minha vida. E estou aqui eu, me sentindo forte, ungido, apaixonado e aquecido pelo Evangelho. E alegre por poder oferecer edificação a todos vocês, a todos vocês. A todos vocês. Edificação espiritual. Aí você escreve o que eu quero que você faça, que é acessar os meus cursos. Escreva caifab.com.br/cursos. Escreveu? /cursos. Aí você cai no curso. Aí essas bandeiras, ó, do Reconexões, 200 aulas de 10 minutos cada uma, você não pode perder. Jesus, a chave hermenêutica, o ativar, um documentário gravado em loco. Eu acho que são 17 falas de 1 hora cada uma, 1h15. E começou na ilha de Patmos e vai até... começou no Monte Ararat, na Turquia, fronteira com a Armênia, e vai até a ilha de Patmos. É costa da Turquia, mas pertence à Grécia. E dentro de cada um desses ambientes, dessas flâmulas, desses banners de divulgação, você me encontra contando o que aconteceu, o que eu disse, e vai ouvir as minhas falas todas nesses lugares. Isso aí sou eu do centro de Istambul com a moçada, passeando Istambul. Quando você quiser descansar num lugar gostoso, distraído, uma metrópole linda, vá para Istambul. É um dos lugares mais gostosos para se estar na face do planeta.
A Turquia é hoje, para mim, um dos melhores lugares para se visitar, para quem tem conhecimento histórico e tem ansiedades arqueológicas. É lá que você deve ir, porque tem uma variedade brutal e é fácil, fácil, fácil visitar, e a situação geopolítica no momento é bem favorecedora. Tá, eu explico atrás de cada um desses banners, cada um deles tem uma explicação minha. Pegue o seu, faça o seu, faça o seu, faça hoje, peça já. Agora, eu estou oferecendo um curso novo, que é O Poder dos Salmos. Está aí para você. Eu peguei os salmos, os subdividi, fui lendo-os tendo Jesus como chave interpretativa, e eles se transformaram em centenas e centenas e centenas de evangelhos aplicáveis ao seu cotidiano com uma pertinência brutal e com uma capacidade de fortalecimento da fé, da consciência, produzindo uma inabalabilidade existencial do seu caminhar de fé. É para te fortalecer, para você ver de manhã, ou ir andando pelo caminho, vendo e ouvindo, ou no metrô, no ônibus, em qualquer que seja a circunstância da sua locomoção, ou se você não tem que sair de casa, se é homework ou se trabalha em casa, faça isso aí agora. São 20 minutos, 18 minutos de salmo por dia, para você se encher de força, de fé, de conhecimento e de ousadia. O Poder dos Salmos. Entre aí no caifab.com.br/cursos e diga: eu quero o Poder dos Salmos para mim. E você sabe, né, que a gente lançou O Dilúvio é Pré-Diluviano, tem um monte de gente comprando, pessoal todo elogiando, dizendo que isso aqui tinha que estar na Netflix ou em qualquer outra plataforma secular. Esse a gente não fez pensando nisso, mas nós vamos realizar no futuro vários documentários para circularem justamente em Netflix, em Apple não sei o quê, e nesses negócios todos que tem por aí na Amazon e tudo mais, aonde tem plataformas de seriados. Você vai ver, você vai encontrar, como vai encontrar documentários meus, como vai encontrar várias outras coisas. Eu sei que o Senhor está preparando muita coisa para o futuro. E tenha saúde e você vai ver. Algumas dessas coisas, eventualmente, eu verei ainda. Talvez algumas delas eu já nem esteja mais aqui para ver, mas você, seus filhos, seus netos, seus tataranetos verão. Eu desejo que Deus te abençoe muito, 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 muito. É o que eu quero com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.